A política é uma das maneiras que a vida humana tem de impedir que a fúria ela chegue e ocupe a vida de todas as pessoas. A política é a maneira de impedir que a lei seja do mais forte. A política é o modo de fazer com que nós não nos extingamos reciprocamente e que a gente não deixe que aquilo que é a brutalidade venha à tona sem nenhum tipo de repressão. Portanto, a política é o modo de organizar a vida de uma comunidade para que essa vida continue. A minha primeira memória de vida com relação à política, ela aconteceu em 1989, na Praça Charles Miller, ali na frente do estádio do Pacaembu, em que você e a minha mãe me levaram para um comício da eleição presidencial que estava em disputa naquela época, e era um comício do PT, e a gente estava lá presente com aquela música, né? Lula lá, brilhou uma estrela. E eu lembro que você tinha uma atuação política mais forte naquela época. A gente tinha uma atuação partidária mais forte. Política eu continuo tendo. Uma atuação partidária mais forte naquela época. Você já fazia parte ali da prefeitura, junto com o Paulo Freire, né? Mas eu sempre tenho aquela lembrança com carinho, porém o presidente, por coincidência da história, é o mesmo nesse momento em que a gente fala. E a questão política é totalmente diferente. Parece que ao longo dos últimos 4 anos, na administração antiga, a discussão política se tornou uma briga diária que a gente tem que ter. Muitas famílias romperam as relações por causa de política. Vários amigos meus, eu perdi o contato por uma questão de briga política. Mas voltando lá em 89, eu lembro que a gente, apesar de ter uma atuação utópica ali, uma esperança muito presente do que poderia vir, comparando com hoje, a minha esperança é menos aflorada. Ela é menos... Ao votar nesse mesmo presidente dessa última vez, tudo que eu queria era ter paz, na verdade. Ou seja, eu queria acabar esse momento de briga que eu falei dos últimos 4 anos. Eu queria só voltar àquilo que a gente considerava uma normalidade. Mas a esperança, a utopia... Hoje ela é menos presente, eu com 40 anos, e também muito menos presente de, acho que 13 anos depois de 89, quando eu votei nesse mesmo presidente pela primeira vez. Como é a sua relação com a política partidária hoje em comparação ao que era em 89? Então, a política não é só partido. O partido é um dos modos de fazer política, foi um modo que eu já fiz, mas que eu deixei de fazer e não fazia antes até de um período anterior. Por exemplo, durante a ditadura que tivemos de 1964 até 1985, eu fazia política sem vínculo partidário. Fazia política na universidade, na associação docente, nas discussões, nos debates, mas não tinha nenhum vínculo com partido algum. A minha organização partidária se dará já, quase no final daquilo que foi a ditadura, em que, ao me filiar, eu passei a ter ali uma ação mais ativa, organizada. Uma das maneiras de fazer isso é estando dentro de atividade partidária. Em 1989, o Brasil vai ter a primeira eleição para presidente da República desde o início dos anos 1960. Durante um bom período, não houve eleição para presidente da República porque, numa ditadura, isso não podia ser feito. Em 1989, o Brasil tinha um espectro político de candidatos, que era imenso. Você tinha Mário Covas, Paulo Maluf, Aureliano Chaves, você tinha Leonel Brizola, tinha Fernando Collor de Mello, que depois foi eleito, e Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi eleito. Ele só foi eleito depois, nos anos 2000. Esse comício ao qual você faz menção, ele é o comício do segundo turno, porque foi a primeira vez que teve segundo turno. Na eleição do primeiro, 2 foram os mais votados. Era a primeira vez que o Brasil fazia 2 turnos. O Fernando Collor de Mello, que depois venceu, e o Luiz Inácio, o Lula. Eu nunca me esqueço de uma pergunta nesse dia, ao estar ali no comício, que não necessariamente era tão divertido para uma criança ou um jovem. Uma das perguntas feitas, eu não me lembro se foi por você ou pelo André, teu irmão, não me lembro, era assim, mas por que a gente tem que estar aqui?
Por que eu tenho que estar num comício? Que é uma coisa que você fica em cima do palanque, com um monte de gente falando, outros lá embaixo. E eu me lembro que eu respondi, não sei para quem, mas eu me lembro da resposta. Sim, você tem que estar aqui para que a gente não tenha que estar aqui. Isto é, você tem de estar aqui porque quando você for adulto, você não precisa estar se defendendo da ameaça à não existência de eleição, para que você não tenha que lutar para poder ter uma cidadania ativa, etc, etc. Que era uma resposta, porque isso servia para dizer que a política ela não era uma coisa só de adultos e nem era uma coisa que servia só para algumas pessoas. Aí você diz assim, será que eu tenho hoje um ativismo na atividade partidária? Não mais. Em 2017, portanto, já há mais de 6 anos, eu me desfiliei daquilo que foi o meu vínculo partidário, por imaginar que a minha maneira de fazer política, ela não tinha mais nenhuma adesão ao modo partidário de fazê-lo. Eu não desprezo partidos, acho que essa via institucional da política ela é necessária, mas não é a minha escolha. A minha escolha é fazer a política no sentido mais ampliado, sem uma exclusiva vinculação a um grupo determinado. E aí te dou um exemplo. Se eu fosse, por exemplo, agora um parlamentar, se eu tivesse algum vínculo partidário institucional, dificilmente eu poderia participar de atividades de TV, rádio ou até num podcast dessa natureza sem que houvesse uma indicação de algum tipo de interesse específico. Dificilmente eu seria chamado para palestras que eu faço em várias instituições se eu tivesse um vínculo partidário exclusivo. Em outras palavras, Pedro, eu restringiria a minha ação política por intermédio de um dos canais, que é a ação partidária. Por isso, nesses anos mais recentes, nós tivemos uma alteração muito séria daquilo que seria a ação política, porque ela passou a ser entendida como danosa, como espúria, em vários momentos obrigatoriamente vinculada à ideia de corrupção, e não é sempre assim. Ela é assim, mas não é sempre assim. Ela foi colocada como uma coisa desprezível, a ação política, e isso permite, todas as vezes que um povo, numa democracia, subestima a ação política, não participa, entende aquilo como algo inadequado e até sujo, é obviamente que quem quer se aproveitar da situação o faz, sem nenhum tipo de anteparo, sem nenhum tipo de dificuldade. Por isso, meta-se em política. Mas sobre a sua formação, então. Porque eu tenho a clareza, sem nenhum problema de falar disso, porque o fato só de eu estar lá nos anos 80, de eu ser uma criança ainda e ir e te acompanhar no comício... Você tinha 6 anos de idade nesse comício. Eu fui doutrinado em casa, né? Eu sou uma pessoa de esquerda hoje... que eu me identifico com a esquerda e apesar de ter uma opinião muito mais cética hoje sobre o que é a política partidária dentro do Brasil, eu ainda me identifico muito com os ideais de esquerda. E você? Como que você chegou a ser? Você ainda se identifica como alguém da esquerda? Se eu entender a esquerda como sendo uma adesão a ideias que são progressistas, que trabalha com a noção de pluralidade e diversidade na convivência, que acha que a tarefa do poder público são políticas sociais que sejam inclusivas e não restritivas, em que a tarefa do Estado, entendido aí como governo, é promover o bem comum e não apenas a disputa individual, em que a proteção à individualidade não é a exaltação do individualismo egoísta, sim, me colocaria como alguém de esquerda. Me colocaria por que não me coloco? Como? Você colocou no Me coloco, claro. Você colocou no condicional. É porque você perguntou se eu me colocaria. Eu estou respondendo sim, me colocaria e me coloco nessa condição. Você é de esquerda? Se eu entender a esquerda, como eu levantei, sim. E você entende? Historicamente, a esquerda ela alterou-se, né? Se ela nasce com esse termo dentro da Revolução Francesa, aliás, pelo próprio lugar onde as pessoas sentavam na Assembleia Nacional Francesa, os que estavam com ideais que seriam mais voltados para a população em geral, se sentavam do lado esquerdo na Assembleia. E os que estavam mais vinculados aos interesses da burguesia da época, ou uma parte da elite, sentavam mais à direita. É aí que aparecem esses termos. Direita e esquerda. Eles vão alterando a sua lógica. Nos Estados Unidos da América do Norte, eu seria chamado de esquerda,
eu, Cortella, sem nenhum tipo, não é que eu me chamaria, eu seria chamado de esquerda sem nenhum tipo de anteparo, porque eu defendo liberdade de orientação sexual, liberdade de organização em relação à família, liberdade em relação à adesão homoafetiva. Mas no Brasil você também é chamado muitas vezes. Mas claro, eu não posso não ser chamado, porque parte das pautas das quais eu faço parte na discussão, parte do debate do qual eu participo, as minhas ideias, elas estão aderentes àquilo que são historicamente as ideias de uma esquerda. Uma coisa que eu não sou e nunca fui é comunista, por exemplo. Eu não tenho essa adesão, nunca tive, né? Não tenho nenhum tipo de recusa a quem possa vir a tê-lo, mas eu não sou. Vez ou outra, se diz assim, Cortella, comunista, não. Né? Acho que o comunismo é uma coisa um pouco mais séria. Cortella, anarquista, é uma coisa um pouco mais séria, o anarquismo, para se colocar... Como que você reagiu quando nas redes sociais começou um apelido Mário Sérgio Mortadela? Não, aquilo faz parte, né? Como você sabe, né, o fato das pessoas apelidarem muitas vezes é uma dificuldade de entender ou de categorizar do que, de fato, uma percepção crítica. Me chamar de Mário Sérgio Mortadela, por conta até, né, das conversas relativas ao mundo da política, direita e esquerda... porque, na verdade, a ideia é que nos protestos da esquerda, o PT ou os partidos de esquerda distribuem sanduíches de mortadela para as pessoas irem e apoiarem essas causas. Não me ofendia por uma razão, porque é muito raso identificar-me como Mário Sérgio Mortadela. Tal como seria raso eu virar para você e dizer, você é um fascista, sem que haja uma substância para isso. Ou você é um comunista, ou você é reacionário. O que me chamam é socialista de iPhone e esquerda caviar. O que, de fato, eu acho que eu sou mesmo. Então, uma coisa é você ser de esquerda, outra coisa é você colocar isso no campo socialista. Você pode ser um social-democrata, você pode ser um anarquista, você pode ser um comunista. Será que nós somos esquerda caviar hoje pela condição de vida que o seu trabalho e o meu trabalho nos colocou? Se eu admitir o termo, embora o caviar venha da União Soviética, que era comunista, né, ele tem a exaltação no mundo russo soviético, o caviar como exportação pelo planeta afora. Afora, brincadeira em relação a isso, aquilo que se chama, né, de socialismo de boutique ou de liberal, né, de boutique, eu costumo dizer que existem os patriotas de shopping, né, aqueles de fachada, aqueles que falam sobre a importância da pátria, da nação, Brasil acima de tudo, mas fazem suas compras todas no exterior, só utilizam produtos importados, não pagam tributo aqui dentro, mantêm contas bancárias fora daqui para escapar da tributação que financia escola, hospital, estrada, saneamento. Então, esses termos, eles são termos que podem ser usados. E se chamam de patriotas, né? Será que eu posso dizer que um socialista é alguém que tem que aderir à miserabilidade? Não. Assim como uma pessoa que se chame, né, de liberal ou de direita, ela não necessariamente tem que ser reacionária. Eu identifico o pensamento de direita muito mais com uma percepção conservadora do que reacionária. Há muitas pessoas que são reacionárias, que querem voltar a tempos anteriores às conquistas sociais que nós tivemos, de convivência, de liberdade, de dignidade coletiva, e elas não podem ser chamadas de direita. Porque a direita, no meu entender, que é muito mais expressiva, é aquela que se coloca no campo conservador, e não aquela que se coloca no campo reacionário. Esse campo reacionário, ele faz mal, porque ele se aproxima da extremidade. No campo da política, eu não tenho sempre, né, nenhum tipo de mergulho que me coloque no único lugar. Agora, eu fico confortável se alguém disser que eu sou de esquerda. Eu fico confortável. Eu fico desconfortável se alguém me chamar de direita, não porque eu não possa ser chamado, mas porque o termo direita implica, né, na aceitação de alguns parâmetros que eu não tenho, na minha visão. A não interferência do poder público, o lugar do Estado, a ideia de livre mercado sem nenhum tipo de salvaguarda e assim por diante. Então, eu fico... Quer me chamar de esquerda? Fique à vontade, né? Eu nunca me esqueço, há pouco tempo, eu fui fazer uma palestra numa organização mais estruturada, ligada ao mundo militar, né? E nas redes sociais havia vários elogios, né? Que eu gosto até, é uma coisa que dá um afago. Ele diz assim, eu gosto muito dessa pessoa, mas ele é canhoto. É. Mas ele é canhoto, e dizendo eu gosto muito, mas ele é canhoto. Como se ser de esquerda fosse um defeito. Eu não considero que ser de direita é um defeito.
Eu considero que uma pessoa que é de direita, ela tem a sua percepção e eu não admito que essa percepção seja hegemônica. Politicamente, não é que eu admito que ela seja, eu não admito que ela seja majoritária, exclusiva. Por isso a luta política. Mas eu acho que ser reacionário é um defeito, porque isso é retrógrado, nos leva a um tempo, né, em que a gente tinha muito mais dor, mais sofrimento.